Falar sobre os pais e a educação dos filhos é sempre essencial. Aliás, é uma conversa para muitos e muitos encontros, muitos vídeos, porque são várias as facetas dessa educação dos pais com relação aos seus filhos. Vamos aqui destacar alguns pontos primordiais, muito importantes nessa verdadeira missão que os pais têm com relação aos seus filhos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que os pais devem levar os filhos, antes de mais nada, a pensar. Nós temos que acabar com aquela desculpa. É que eu agi sem pensar. Nós temos que acabar com isso. Antes de agir, nós precisamos pensar. Pensar no que vamos falar, pensar no que vamos fazer e as consequências disso. Se os pais exercitarem o pensar desde cedo com os seus filhos, desde pequeninos, eles vão se acostumar a isso e não vão tomar decisões de forma precipitada. Vão sempre pensar nas consequências. Então, educar para aprender a pensar. Isso é uma grande tarefa dos pais junto aos seus filhos. Também desenvolver neles a consciência crítica. Vem cá, filho. Pensa bem. Isso vai ser bom para você? Mas, indo além, isso vai ser bom para nós, aqui em casa? Vai ser bom para os seus colegas? Vai ser bom para a sociedade? Ele precisa ter consciência crítica. Então, quando ele aprender a exercitar o pensar, ele tem que aprender também a separar o que é bom do que não é bom, do que faz bem para ele, do que não faz bem para ele, do que faz bem para os outros, do que não faz bem para os outros. Então, pensar e desenvolver consciência crítica. E então os pais vão trabalhar para que os seus filhos consigam se conduzir para o autocontrole. Porque nós temos que também acabar com algumas desculpas. Mas é que quando dá nos meus nervos, porque naquela hora eu não consegui me segurar. Mas nós podemos sim nos controlar. Nós podemos manter o nosso equilíbrio emocional nas mais diversas situações. Mas para isso os nossos filhos precisam aprender autocontrole. Que levantar a voz, agredir e assim por diante mostram descontrole emocional e com consequências normalmente ruins. Também os pais devem se procurar em estimular os seus filhos a trabalhar as perdas e as frustrações, porque elas existem no nosso dia a dia, na vida humana. Nem sempre podemos ganhar tudo. Nem sempre os nossos sonhos ideais serão concretizados como queremos. Perdas e frustrações acontecem. O não está presente na vida. Então os pais não podem colocar os filhos numa redoma que os proteja o tempo todo. Eles precisam aprender a trabalhar as pequenas frustrações, as pequenas perdas, para trabalharem as grandes frustrações e as grandes perdas que terão pela frente na existência. Também faz parte da educação familiar incentivar os filhos a serem líderes de si mesmos, a não ficarem baixando a cabeça para tudo e para todos, de não aceitarem simplesmente aquilo que se fala a eles, as ideias dos outros. Porque se eles vão aprender a pensar e a ter consciência crítica, eles precisam também saber se liderar, construir seu próprio caminho, serem construtores de si mesmos. Finalmente, como último destaque, os pais devem fazer com que os filhos se coloquem no lugar dos outros. É a famosa empatia. Saber se colocar no lugar do outro. Realizar esse exercício constantemente com os filhos.
Quer dizer, muito bem, filho. Então vamos fazer o seguinte. Agora, tente se colocar no lugar do seu colega. Então vamos discutir a situação, o acontecimento, mas com você no lugar dele. Ou com você no meu lugar, ou com você no lugar da sua mãe. Ele precisa aprender a fazer esse exercício, porque se ele não aprender a fazer isso, depois, crescendo, ele vai ter uma dificuldade muito grande nos relacionamentos. Ele poderá tomar atitudes, poderá ter pensamentos que, na verdade, prejudicam os outros. Então, meu querido pai, minha querida mãe, vamos exercitar o saber pensar, o ter consciência crítica, o saber se colocar no lugar do outro, o saber ter autocontrole. São fundamentos da educação que precisa ser promovida no lar, na família. Lembrem-se, os filhos olham para os pais como seus heróis, como seus exemplos. E, obviamente, creio que fica muito claro que para realizar a melhor educação dos filhos, antes de mais nada, os pais precisam se educar. Ou seja, se aplicarem tudo isso que acabamos de falar para ser aplicado aos filhos. Até nossa próxima conversa sobre educação.